Olá, a pergunta que chegou para mim dessa vez é sobre cinema. E a pergunta é a seguinte: o jovem adventista, o jovem cristão, ele pode ir ao cinema? E se não pode, por que não pode? Pergunta bastante curiosa, né? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta para mim. E esta semana chegou esta indagação e eu gostaria de trabalhar a resposta para essa pergunta. Mas antes, eu quero indicar para vocês 2 livros que são excelentes e que tratam desse assunto assim de forma magistral, teológica, bíblica e também filosófica, sociológica, que são os livros Entretenimento e Mídia, do pastor Demóstenes Neves da Silva, que inclusive até recentemente foi professor de teologia lá no SALT, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E também o livro do Michelson Borges, Nos Bastidores da Mídia. E o Michelson Borges também trabalhou de forma magistral esse tema. Tanto o Michelson Borges quanto o pastor Demóstenes, eles se aprofundaram nesse assunto para dar respostas com base em valores cristãos e com base bíblica, ok? Então são 2 livros que você pode comprar de olhos vendados e estudar e pesquisar profundamente, tá bem? O livro No Bastidores da Mídia você encontra na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, ok? E o do pastor Demóstenes, acredito que só com ele mesmo ou talvez no Seminário Adventista, tá bem? Bom, os princípios que eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar de forma breve, bem resumida, mas tem a ver com vários princípios norteados, inclusive pelo pastor Demóstenes e também pelo pastor Douglas Reis, tá bem? Alguns desses princípios. Por exemplo, o primeiro princípio, o princípio da seletividade. Este princípio ensina a não permitir a contaminação dos pensamentos. Lembra de Filipenses capítulo 4, verso 8? Tudo que é verdadeiro e tudo que é de boa fama é o que deve ocupar o quê? O nosso pensamento. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, a prioridade ao que é espiritual. Prioridade ao que é espiritual. Lembra de Colossenses 3 que diz assim, pensai nas coisas que são da onde? Nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O terceiro princípio tem a ver com glorificar a Deus. Lembra-se de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa? O princípio é em tudo que nós fizermos, em tudo. Paulo diz, quer comais, quer bebais ou qualquer coisa, qualquer outra coisa. O princípio é em tudo glorificar a Deus. O quarto princípio, o do bom testemunho, o princípio do bom testemunho. Observe o que diz 1 Coríntios 10, 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E em Marcos capítulo 9, verso 42 em diante, diz assim, e qualquer que escandalizar um destes. Percebe a responsabilidade que temos quanto ao nosso testemunho, ou a necessidade de evitar aquilo que pode gerar escândalo ou aparência negativa? Pois bem, o quinto princípio tem a ver com a pureza do coração e pureza do olhar, porque a contemplação do mal precede a ruína, precede a queda. Tem uma declaração no livro Mensagens aos Jovens, página 285, que diz assim, aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, devem evitar ver, devem evitar ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Devem evitar ler, ver ou ouvir tudo e qualquer coisa que sugira pensamentos impuros e fira aquela regra de Filipenses 4, verso 8. Não é forte isso aqui? Claro, com certeza. Lembra-se da declaração de Mateus 6, versos 22 e 23, que diz assim, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo também será tenebroso. Lembra-se de Salmo 101, verso 2 e 3, que diz assim, não porei coisa má
diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Não é chocante isso aqui? Não porei coisa má diante dos meus olhos? E o sexto princípio tem a ver com separação do mundo. Por quê? Lembra-se o que diz em Efésios capítulo 5, verso 11? Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Portanto, as coisas duvidosas, no mínimo duvidosas, ouviu? No mínimo duvidosas, elas precisam deixar de fazer parte da nossa essência, da nossa existência. Mesmo o entretenimento, ele precisa ser saudável no sentido espiritual, no sentido moral. E nós temos, segundo Efésios 5, cabe a nós condenar qualquer ação, qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer coisa que seja de natureza duvidosa, especialmente aquelas que são de obras infrutuosas. E também, segundo Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei como filhos. E por fim, temos que levar em consideração a importância da contemplação, porque ninguém é imune. Todos nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Há consequências espirituais para aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e do nosso ouvido. Temos que levar em consideração o imperativo de renovar a mente, o que implica em fugir de padrões do mundo, aqueles padrões que tentam moldar os nossos valores e percepções. Temos que levar em consideração o princípio da filtragem, filtrar todas as coisas. Devemos selecionar tudo de acordo com os critérios do Evangelho. E não do que eu acho, do que eu penso, do fulano falou, do Beltrano disse, mesmo que sejam pastores, mesmo que sejam líderes. Devemos filtrar tudo de acordo com os critérios do Evangelho e nada diferente disto. Devemos levar em consideração também a dimensão imaginativa do pecado. Lembra-se que Jesus falou sobre o pensamento e considerou pensamentos maus como sendo pecaminosos? Portanto, Jesus, ao retratar o mundo real e o mundo imaginário, ele igualou tanto um quanto o outro. O pecado, ele não precisa ser apenas dentro do mundo real. Ele também continua sendo pecado se ele permanecer no mundo imaginário. Portanto, os princípios apresentados aqui são princípios que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao longo de décadas, tem se utilizado para nos aconselhar, não apenas a não frequentar ambientes como o cinema, mas também para filtrar aquilo que trazemos para dentro da nossa casa. Portanto, que Deus te abençoe. Até mais.